Capítulo 20. Eu poderia ter ficado preocupada com Black. Eu poderia, naquele exato momento em que chegamos em Priembe, levá-lo até a minha casa e dar o maior sermão que Black já tinha ouvido na vida dele. Aquele garoto, ele aceitou não somente enfrentar o rei desta terra, mas também aceitou enfrentar a general de guerra. Aquele garoto não saiu de dentro das sombras em momento algum depois que chegamos. Taylor perguntara sobre ele. Disse que ele não estava em Priembe, que tinha ido para sua casa. Menti para ela. Raul nem sequer se importou com o fato da filha deles estar perguntando sobre ele. Queria que meu rei, ele realmente queria dizer ao meu rei que ele realmente era somente o sequestrador de sua filha, mas eu estaria mentindo. Queria tanto jogar na cara dele as diversas coisas que ele fez por aquela princesa ingrata, de como ele literalmente a acolheu e como ele se preocupa com ela, o único que realmente se preocupa. Raum ofereceu à filha uma caminhada por Priembe. Ele afirma querer saber sobre mais os acontecidos de como foi quando ela chegou aqui. Aparentemente, ele ainda não sabia de todos os detalhes, e eu rezei internamente para ela não dizer a ele, não dizer a verdade, omitir o que nós fizemos para seu pai. Pois, se falasse, Raum poderia querer justiça, e ele iria querer brigar, não somente com Black, mas com Persephone e Jack, ou até mesmo Tammy e eu. Se fosse seu desejo, nenhum de nós poderia negar, já que ele era quem mandava. Quando vejo que ele já estava longe e vejo que Taylor olha para trás, eu faço um olhar de desespero para ela e a imploro e espero que ela entenda para não dizer a verdade a ele. Ela vira novamente e olha para o chão. Quando volta a falar com seu pai, vejo que eles já estavam bem ao longe quando eu olho para a sombra em que Black estava e digo: Saia daí! Saia daí agora! Não! A voz dele ecoa nas sombras. Então eu irei entrar aí e te esganar. Black, você enlouqueceu? A falta de comida afetou seu cérebro? Eu começo a pisar em cima da sombra em que ele estava. Meus cascos fazem barulhos e as ferraduras faíscas no chão. Black, eu sei que você não pode morrer, mas me ouça, você está indo longe demais. Black então sai das sombras e me encara. Eu não estou fazendo isso para morrer, madre, mas para o- mas está parecendo que você quer. Eu digo rápida e furiosa. Jane, eu estou cansado. Cansado de todos olharem para mim e terem pena. Eu estou cheio disto. Então pare de se isolar, porra. Saia do meio do nada. Volte para a vila. Me responda, criança, porque desde que Taylor chegou aqui, você não tem agido de tal forma. Você não parece meu filho. Não é sobre isso. É sobre pensar em que eu sou um merda. Ele olha para mim e aponta. Você mesma. Olhe para seu povo com tanto orgulho. Veja como neste exato momento está olhando para mim como se eu fosse lixo, um lixo humano. Ele aumenta o seu tom. Taylor não tem nada a ver com o fato de eu me odiar, mãe. Isso, não, você não é isso. Você não é um lixo carnal e mundano. Sabe disso, Black? Ele suspira. Me deixe então provar isso. Me deixe mostrar. Eu fico calada e olho
para os olhos gélidos dele. Sabe bem que ele vai escolher lutar em menos de 2 dias. Ele sem dúvida vai querer fazer isto antes do festival para aquecer. Vai usar o seu corpo, meu filho, como saco de pancadas. Ele e Nádia, por vários e vários motivos. Ele pode. Ele pode. Eu seguro forte os braços de Black. Ele pode matar você. Black me abraça e repara que eu estou completamente apagada com os pensamentos de sua morte. Eu não irei morrer, mamãe. Filho, por que você sempre se suicida? Eu sinto uma risada vibrando em meu peito. Ele somente afaga meus cabelos e diz: Isso torna as coisas mais divertidas para mim. Eu me afasto e sinto as estrelas quentes caindo sobre meus olhos. Digo-lhe para não, digo-lhe que não conseguia lidar com aquilo, não naquele momento. Falo que enviaria uma carta mais tarde para Raon, para decidir de fato quando iria lutar com ele. Eu me afasto de Black e vou até a minha casa, olhando para baixo. Eu começo a entrar em desespero completamente. Eu estava no meio de um colapso nervoso, tentando pensar no que fazer, tentando pensar numa saída para meu filho sobreviver. Quando uma batida na porta soa, eu respiro fundo e engulo o meu grito. Digo que eu já estava indo e tento me acalmar todo o caminho até a porta e fazer com que as minhas estrelas brilhassem novamente, pois elas sempre me, pois elas sempre me entregavam. Quando eu reparo que estou novamente aceitável, que seria difícil dizer o meu humor pelas cores que eu tomei e as estrelas que agora eu brilhava. Vou até a porta e vou até a porta com uma grande e pressa e tomo novamente a minha respiração. Quando a abro, eu encontro Raon sorrindo, com Persephone e Jack ao seu lado. Olá, Jane, disse ele, sorrindo, e eu engulo em seco. Posso entrar? Eu olho para trás. Não seria educado não receber o rei numa casa ao estado da minha, completamente bagunçada e sem ordem alguma. Sinto muito, mas acho melhor irmos para outro lugar. Levo a mão à minha nuca, sem graça, e sorrio. Eu nunca tenho muito tempo de limpar a minha casa. Mas então Jack começa a balançar a cabeça de modo nervoso, indicando-lhe para deixar Raum entrar. Porém, se o senhor não ligar, fique. Não consigo terminar a minha frase, pois o convite já tinha sido feito. Ele lançara Jack e Stephanie para dentro, com uma força que os dois caem do outro lado da minha casa, derrubando pilhas de livros em cima deles, que batem em suas cabeças. Eles começam a tomar uma energia demoníaca e o cômodo todo começa a tomar uma energia demoníaca sufocante. Eu não quero dar uma de rei tirano, pequena Jane. Ele fica frente a frente comigo. Mas preciso te dizer que quando soube que a minha filha tinha vindo a Linsley sem eu saber, sem meu consentimento, algo que estava dormente dentro de mim há muito, muito tempo despertou a minha ira. Os braços de Raum começam a formar as lâminas afiadas juntamente com as penas que ouvimos tantos nas histórias antigas contadas sobre ele.
Ele coloca uma delas em minha garganta e diz: Isso não é nada bom, pois agora eu estou com raiva. Taylor falou ao senhor, meu rei. Ela. Ele dá uma risada e faz os meus ossos tremerem. Ela não precisou. Ele fala baixo e aponta para a minha cabeça com o dedo, mostrando que, mesmo Taylor mentindo para ele, para proteger a nós, ele invadiu a mente de sua própria filha e viu ele mesmo. Eu desejo tanto matá-los, matar esses dois vermes. Aquele rapaz tem tanto ainda a ser afetado. A lâmina pressiona ainda mais o fundo da minha garganta e um fio de sangue escorre, manchando o meu corpo nu. Mas minha filha me fez prometer que eu não iria machucá-los. Por isso, ouça com muita atenção. Fale para aquele garoto. Eu vou estripá-lo como um animal amanhã no círculo de pedras. E depois Nádia colocará fogo nele e em vocês, que farão questão de estarem os três bem pertinhos na hora que todo o caos se espalhar. Faça todos desta maldita vila irem e reze, reze para todos, reze com seu maldito coração de estrela, que nenhum deles seja afetado. Suponho que saibam muito bem como eu consigo perder o controle de meu poder. E não use sua magia em momento algum. Sim, 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 meu rei, digo gaguejando. Ele retira a lâmina de minha garganta e eu caio sob os pés dele, em reverência. Raon sai de minha casa batendo a porta, derrubando ainda mais as minhas coisas. Vou rapidamente ajoelhada para onde Jack e Pedro estavam. Vejo que os dois têm o que parecia ser uma marca de maldição em seus peitos, marcados a ferro quente. O que ele fez? Eu começo a perguntar rapidamente. O que ele fez com vocês? Pero Stephanie então começa a falar. Verme maldito. Ela passa a mão pela marca. A maldição do verme. Se Black não ganhar amanhã, o verme vai começar a comer a nós dois, Jane. Per Stephanie olha-me com os olhos cheios de lágrimas. O que nós vamos fazer? Olho para Jack, que parecia não estar muito afetado com o fato. Porém, ainda assim, tinha uma certa linha de expressão enrugada em seu rosto, quando ele disse: Agora sei como um animal se sente quando nós o caçamos. Porém, ele olha-me e começa a afagar os ombros de Perséfone, que chorava descontroladamente, molhando os pelos do rosto. Black é uma das criaturas mais difíceis de matar do nosso reino. Ele não vai. Ele não precisa viver, disse Perséfone, irritada com o amigo. Ele precisa vencer. Por você, por mim, pelo nosso vilarejo. Ele tem que viver. Nós olhamos, nós nos entreolhamos e começo a procurar um papel, qualquer papel que eu encontrasse, e uma pena para escrever para Black. Quando termino, eu envio a carta numa estrela cadente,
o mais rápido que consigo. Logo chegaria à casa de Black, e ele saberia o que estava acontecendo de fato. Que Raum e Nadia queriam vingança por Taylor. Eu olho para Jack e para Per e digo que iríamos ficar bem. Nós iríamos ficar verdadeiramente bem. Abraço eles e começo a fazer o que Raul me disse para fazer. Eu realmente começo a rezar e pedir a bênção à minha mãe. Nota: maldição do verme maldito. Consistem em diversos ovos de vermes, porém, não são ovos pequenos, são ovos do tamanho de ovos de codorna. Quando eles se chocam, logo os parasitas começam a comer o seu corpo em si, se alastrando de dentro para fora. É uma maldição para obter a reversão, o demônio que colocou os ovos dentro do ser deve entregar à pessoa a sua saliva, juntamente com uma quantia de urina, para que os ovos sejam dissolvidos pela acidez. A maldição é única e geralmente afeta qualquer criatura, anjo, demônio ou até mesmo anátema ou ser Jan Linsley. Mas somente o demônio que a amaldiçoou consegue desfazer a maldição.